Hoje é sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Mavics, screenshots, migração entre sistemas e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. É aquilo que eu falo, né? Software bom é software atualizado. Falei ontem na falha do AirMail, já tem update corrigindo. Uma outra coisa que fui bombardeado nas redes sociais sobre usar o OnePassword como fonte de dados para as senhas. Isso só vai acontecer no iOS. Eu vou ver se eu faço um castzinho falando um pouco mais sobre isso, mostrando como é que você leva as senhas de um lado para outro, como é que você importa as senhas para o OnePassword, como é que você pega as suas senhas, caso você prefira, do OnePassword e leva pro Apple Keychain, toda essa movimentação de senhas. O Coca Leonardo Santoro, agora eu lembrei o nome, viu? Ele entrou em contato com o OnePassword, eu quero porque eu quero comprar. Ele ganhou um roteiro, tá aqui comigo, passar o roteiro pra comprar o OnePassword ao invés de assinatura, fazer um focadinho no OnePassword. E Coca, você fica falando aí sobre direção autônoma, carro, que não sei o quê, mas isso também vai tirar um tantão de empregos. Sim, verdade. Nesse ponto, outro dia vi, acho que foi o Bolsonaro que falou isso, foi perguntado, e aí tal, como é que vai ser o futuro? Acho que era alguma coisa de tecnologia no campo, automação no campo. E ele foi brutal, falou, vamos ter que arranjar outra coisa pra fazer. Sim, você perde algumas posições de emprego, mas por outro lado, outras são abertas. Isso foi um pouco do que o Google fez essa semana, abrindo a sua infraestrutura dos táxis Waymo em Phoenix, falando que tem uma galera que faz a manutenção, tem a galera, né, os chaperones, tem uma central de teleatendimento, você tem uma galera ali de mapeamento, uma galera para atualizar esses bancos de informação, você tem o desenvolvimento da própria tecnologia. Quando a gente está passando pela mudança, a gente fica meio assustado. Mas hoje você trabalha numa função que não existia, muito provavelmente há 30 anos atrás, numa empresa que igual não existia há 20 anos atrás, usando ferramentas que não existiam, sei lá, há 5 anos atrás. No House of Cards tem uma passagem que eu acho bacana, que é a máquina de escrever que o Frank guarda. E um jornalista, sei lá, em 1950, ele comprava uma máquina de escrever, aquela máquina de escrever ficava com ele a vida, e até ele se aposentar, sei lá, com 30 anos de profissão em 1980, ele estava atualizado, continuaria usando a mesma ferramenta. Agora não é mais assim. A gente está falando de direção autônoma, mas já pinta aí táxi voador. O Japão tem essa iniciativa de táxi voador e já registrou coisa de 21 empresas para participar dessa iniciativa. Tem Boeing, tem Uber. Tá uma velocidade hoje muito acelerada. Boa parte dessa aceleração aconteceu pela digitalização das coisas. A gente, tirando talvez aí smartphone e os carros autônomos, vamos considerar só essas duas tecnologias. As outras coisas que vieram eram coisas que já existiam, elas só foram digitalizadas. Uber, já existia Uber, já existia táxi. O que mudou foi, cortou o atravessador. Aplicativo, você faz o contato direto. Mesma coisa com o Airbnb, cortando por fora os hotéis. Uber também cortando por fora os taxistas, embora tem taxista que faz Uber também. Às vezes você pede um Uber, estavam me contando isso outro dia, e chega um carro amarelo de táxi, provavelmente com alguma gambiarra de cadastro. Enfim, Tinder, paquera sempre existiu. O que mudou foi o jeito de paquerar. A gente sempre pagou as nossas contas, dinheiro, cheque, cartão. Agora a gente paga pelo smartphone. Dinheiro sempre existiu, né? Estão digitalizando. Agora a gente entra numa fase de conectar esses serviços, exponencializar esses serviços que foram digitalizados. Hoje a Tesla está valendo aí $300, $400. A previsão para os próximos 5 anos é que chegue a $4 mil. Talvez isso seja fácil, é só o Elon Musk não atrapalhar muito. A Apple tá roubando aí os funcionários, contratando mais de 40, quase 50 funcionários da Tesla só nesse último ano, em 2018. Não foi só o Doug Field. E aí a Tesla respondeu, mas também você quer o quê, né? A gente tem 100 vezes menos dinheiro do que a Apple. Só não caia num simplismo achando, funcionário da Tesla só sabe fazer carro, então tá indo trabalhar no carro da Apple. Não necessariamente. Tem funcionários que estão indo trabalhar em produtos, trabalhos, entre aspas aqui, digamos, normais. Isso evidencia também problemas na própria Tesla, funcionários que não estão contentes com o trabalho, com as compensações, a maneira que a empresa é gerida. Nunca é uma coisa só, gente. É o carro, não. Nunca é uma coisa só. É um ecossistema que a gente tem que considerar. Notícias. Coca-Tech.
E o grande destaque do dia fica por conta dos novos drones da DJI, o Mavic 2 Pro e o Mavic 2 Zoom. O Mavic 2 Pro é uma evolução do Mavic Pro que tem já uns 2 anos, continua com o mesmo jeitão, o corpo ele é mais aerodinâmico, tem uma eficiência maior, mas continua com o mesmo jeitão, aquelas asas que você consegue recolher, cabe na sua mochila de boa. Diferente do Phantom, vamos assumir que o Phantom seja mais profissional, Phantom ele é um trambolhão, você não consegue desmontar um Phantom e colocar na mochila. Filme em 4K com HDR, aqueles 10 bits de perfil de cor. O Mavic 2 Zoom entrega o zoom, ele é mais simples, é mais barato que o Pro. Tem um recurso legal que é o Dolly Zoom, ele voa para trás dando zoom, então dá um efeito meio esquisito, né, de ir para frente e para trás ao mesmo tempo. Você vê o objeto se aproximando, o objeto ficando maior, mas ao mesmo tempo você vê o chão passando para trás. Ele monta um panoramão, né, faz uma colagem de fotos. Você tem o Hyperlapse, e é bacana esse Hyperlapse. Estão os dois modelos desse Hyperlapse, que você consegue programar uma rota. O grande diferencial desses drones, a gente acha que tem que saber voar. Não, aqui, vou pilotar aqui e fazer as filmagens. É que você pode programar uma rota no voo. E aí, fiz essa rota aqui, sei lá, 8 horas da noite. Quero fazer essa mesma rota, fazer um Hyperlapse com essa mesma rota, sei lá, 3 da tarde. Tem um novo sistema para tirar foto em baixa luminosidade, Active Track 2.0, segue as pessoas, os objetos automaticamente durante o voo. Tem 4 modos de panorama, o esférico, 180, horizontal e vertical, 300 sensores. 2.1 saindo por 1.250 e o 2 Pro saindo por 1.450. De Apple, o que a gente pode falar? Pintou um suposto case para iPad Pro, e deve ser esse case porque confirma um recorte que seria para o Smart Connector em uso na vertical, não só na horizontal. Ele ficaria meio que na traseira, não na parte de baixo. O Smart Connector hoje, ele fica na lateral do iPad. Esse seria na parte de trás. O Smart Connector hoje fica onde seria o Lightning, fazendo uma analogia. O Lightning ficaria onde ele fica, e na parte de trás, onde hoje seria o botão Home, na parte da frente, projetado atrás, você teria o Smart Connector. Será que a Apple vai dizer, tem Face ID, mas esse Face ID é só para usar na vertical. Então você vai ter que usar aqui o teclado, coloca o iPad em pé, caso você queira usar como computador, porque não vai rolar deitado. Pensou que feio, hein? A Apple lançou mais um beta nessa quinta-feira. O 10º beta também já está disponível para os betas públicos. Não tem WatchOS, tvOS, nem macOS, só pro iOS. Para quem curte prints de tela, tem o Aqua Screenshot Library. O link tá aqui nas notas do episódio. E você tem screenshot desde o macOS 10, o X, beta público, o iniciozão, depois do Cheetah, né, o 10.0, Puma 10.1, Jaguar 10.2, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, o Captain, Sierra e o High Sierra. Você vê os primeiros, assim, uma vibe danada de Windows 95, não de uma maneira pejorativa, era a linguagem da época. Aliás, falando de Windows 95, fizeram um aplicativo no Windows 95. Roda no Windows, roda no Linux, roda também no macOS. É um projeto de virtualização interessante, curioso. Começou com uma brincadeira e foi ganhando volume, saudosistas. Vale a pena dar uma espiada. O link tá aqui nas notas do episódio. Já que falei de Microsoft, ela tá planejando nos Estados Unidos fazer uma espécie de leasing do Xbox. Na verdade, é um plano de assinatura Live Gold, Game Pass, que você leva junto o Xbox. Você paga $22 por mês, se comprometendo por 2 anos, e leva além das assinaturas do Live Gold e do Game Pass, você leva o Xbox One S. Se você quiser o One X, aí você paga $35. Claro que isso é tentador, mas vale a pena lembrar que lá nos Estados Unidos você paga $230 no S. Mas ainda assim é interessante ver como as coisas estão ficando assináveis como um todo. E já que a gente está saudosista, encerrar essa fase com um Apple I totalmente funcional que está indo a leilão. Não está todo original, a fonte não é original, mas está com uma nota 8.5. Teve um no meio do ano agora com nota 7. Foi vendido por $200 mil. A expectativa é que esse chegue a $600 mil. O recorde de Apple I sendo leiloado foi em 2014 com $905 mil. E foi feita uma pesquisa do porquê que os usuários de sistemas móveis mudam de sistemas. E são 3 motivos principais: experiência de usuário, funcionalidade e preço. Mas aplicativo não fez tanta diferença, melhor serviço de atendimento, serviço de consumidor, atualização de software, nada disso fez grande diferença. Fez diferença melhor preço, e aí quase 30% dos usuários Apple vão para o Android por causa de preço, contrapartida 11% dos usuários Android vão para Apple por causa de preço. Pô, Coca, eu não entendi isso não, o Android é baratinho. Não é que seja baratinho não, você tem a questão de desvalorização do Android, você tem o tanto de preço que você consegue na hora de vender. Eu cheguei a fazer umas contas uma vez, tudo bem, não era quando o iPhone tava $8 mil, mas eu cheguei a fazer umas contas tem uns
2, 3 anos. Isso aí é a mesma coisa, você atualizando, chega até num tempo ótimo, em termos financeiros, para você atualizar, que era mais ou menos de 2 anos, atualizar o smartphone a cada 2 anos, você conseguiu melhor aproveitamento, então tem esse lado. Já melhores funcionalidades, câmera, design, fica empatado, há uma troca ali igual, 24% dos usuários Apple vão pro Android por causa disso e 25% vão do Android para Apple por causa desse motivo. Então parece que é uma troca igual. E de experiência de usuário, 30% troca a Apple pelo Android exatamente por isso, por essa melhor experiência de usuário, e 47% sai do Android por isso. A gente pode concluir que a percepção é que o preço do Android é mais barato, nenhuma novidade aí, e 2, que a experiência do usuário iOS seria melhor. Entretanto, não é um número avassalador. Você olha, 47% troca o Android por iOS por causa da experiência de usuário. Só que 17 pontos a diferença. Não é tão avassalador assim. Mesma coisa de preço, 30% contra 11, são 20 pontos percentuais. Se fosse uma coisa assim, olha, 50% dos usuários vão para Apple por causa da experiência de usuário e 5%, 2%, sei lá, 10% vão para Android porque a experiência do usuário do Android é melhor. Ou pelo menos eu achava que a diferença deveria ser maior. Mas a gente pode dizer que quem oferece a melhor experiência de usuário é a Apple, já os melhores preços Android. O que mais que a gente pode comentar? Parte de segurança, teve uma muçulmana que em fevereiro teve o iPhone travado pela segurança. A gente falaram, desbloqueei o iPhone. Ela falou, não, vou desbloquear não. Aprenderam o telefone, ficou com eles coisa de 120 dias e não falaram se pegaram dados, se apagaram os dados que eventualmente tenham pego. Ela tá processando porque religiosamente tinham fotos ali que não poderiam vir a público, só familiares poderiam ver as fotos não safe dela. A Reality Winner, nome sugestivo, ela vazou, era uma funcionária, prestava serviços para a NSA. Em maio de 2017, vazou documentos falando da interferência russa nas eleições americanas, que foi onde iniciou toda essa celeuma que a gente tem hoje. Ela estava sendo processada não necessariamente por espionagem, passando ali por espionagem, mas não é considerada uma espiã propriamente tal, só vazou as informações, 5 anos de prisão. Falando de NSA, o Snowden disse, blockchain é legal, é bacana, mas imagina uma coisa que fica lá pra sempre, fica registrada pra sempre. Tem algumas coisas da nossa história que a gente não gostaria de ser lembrado, determinadas coisas que a gente gostaria, né, de esquecer. E com blockchain isso não fica exatamente possível. Imagina, usar aqui como exemplo, uma timeline em blockchain. Você pode apagar um tweet, falei besteira aqui em 2009, vou apagar esse tweet. Como é que você apagaria um tweet em blockchain público aberto? Aqui no Brasil, a proposta de defacement virar um crime tá evoluindo. Isso vem desde 2015. Não que não seja crime hoje, mas acontece que essa legislação de hackeragem que começou em 2012, na lei de crimes cibernéticos, diz se hackear com fins de obter vantagem, aí é uma coisa. Agora, se você só fez ali um defacement, é só, entre aspas, um protesto, não rola nada. Agora vai ter pena de 2 a 6 anos. E se for o site do Temer, se for site de prefeitura, se for site do governo, tem agravante. Ainda em leis, aqui no Brasil, o CAD condenou a Toshiba por um cartel formação de preço. Samsung, LG, Philips e a Toshiba, a Samsung, LG e Philips fizeram um acordo, tipo delação premiada, colaboraram com a investigação, prometeram nunca mais vamos participar de cartel e saíram de boa. Só a Toshiba que vai pagar coisa de 5 milhões de Temers. Esse cartel rolava de 1995 até 2007. E só uma coisinha aí sobre as bicicletas da Yellow que estão sendo depredadas ou não, sofrendo acidentes ou não. Eu não sei como é que entorta uma roda de bicicleta. Eu nunca tentei entortar uma roda de bicicleta. Me parece que isso é um acidente. Me parece que um carro bateu, alguma coisa assim, que precisa de uma força grande. Mas talvez tenha um jeito de empenar a roda. Mas isso não é coisa única e exclusivamente de brasileiro, não. Em outros países aconteceu o mesmo tipo de vandalismo. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Para combater aquela impressão de que trabalhar na Amazon é assim, tem um verdadeiro exército de funcionários da Amazon atuando como embaixadores. É uma função paga, são funcionários, mas eles são pagos para ter esse Twitter. Esse Twitter não é pessoal, é Amazon FC e o nome da pessoa. A Amazon disse que tem que informar as pessoas, educar as pessoas de como é o ambiente interno deles. Eventbrite tá fazendo IPO. Eu gosto de ver essas, entre aspas, empresinhas, né? Essas startups crescendo e fazendo IPO, porque aí você já passa a seguir outras regras, deixa de ser pessoal e você passa a ter que profissionalizar a gestão. Talvez seja um dos grandes marcos de que você tá grande, você deixou de ser uma startup. Google Agenda agora tem aquela mesma barrinha lateral que tá no Gmail, dando acesso às tarefas, dando acesso ao Keep. Pixel 3 já tá tudo vazado, né? Tem Note, Snapdragon 845, telão praticamente
basicamente 3.000 por 1.500, só para te dar a proporção, é quase 2 por 1. 2.960 por 1.440. Mais um tablet chegando, rodando Android Go, esse da Lenovo. 70 trompetas, precinho bacana. Oreo Go Edition. Em setembro, comemorando os 10 anos, o Chrome vai receber um novo layout, vai receber mais material design, vai ficar mais brancão, vai ganhar suporte de notificações nativas do Windows 10. Flash vai vir desabilitado. Reiniciou, desabilita. Reiniciou, desabilita. Lembrando que 2020, adeus Flash. Acharam uma brecha na navegação anônima do Chrome. Você faz a navegação, aí depois terminou a navegação anônima, não fechou. O Chrome entrou num serviço do Google, o Google pode remontar a navegação. Mas o Google falou que anônimo é anônimo, não coleta nada. De jogos, o criador do Mario, o Miyamoto, disse que prefere esse esquema de você pagar para jogar um game, ainda que seja um valor menor do que esse modelo freemium, esse modelo de joga gratuitamente, depois dá um dinheirinho, mas que aos poucos tem que se desenvolver o hábito de pagar pelos jogos. Ele também falou de MMO, que ele não pensou em fazer um porque ele se cansa facilmente das coisas e fazer um MMO ele teria que ficar muito tempo dedicado num projeto, muitos anos focado num único projeto. Segunda-feira 27 chega mais um domínio pra gente, o .ong.br. Ele é bacana que o .org.br você tem algumas exigências. O ONG.br não, vai ser aberto para todo mundo. Você só não pode criar um nome que já esteja registrado no org.br. Quer dizer, você até pode, desde que você seja o dono do domínio org.br. Aí você consegue registrar esse ONG.br. Mas é bacana porque assim não vai ter duplicidade, não vai ter ninguém, de repente, querendo dar um golpe ou qualquer coisa do tipo. E por último, já que a gente hoje falou tanto de saudosismo, TVA tá encerrando essas atividades. Lembra? A TV era da editora Abril. TV Abril. Você tinha a Jato, que era a internet que eles forneciam. Era uma versão net do que era a net na época pela Abril. Já não tava mais com a Abril há muito tempo, mais de 10 anos que não tava com a Abril. Tava sendo operada pela Vivo, mas agora fechando as portas. E assim, com foco em One Password, vou ficando por aqui. Mas eu volto, você sabe, claro, segunda-feira. Excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Quacatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse quacatec.com.br. Assine o podcast.